Como anda a sua resiliência emocional? É como se a cada momento você desmoronasse aí dentro de você, e com isso tudo fica muito difícil, inclusive com um gasto de energia mental e física muito grande. Chegando ao ponto de, por vezes, você se sentir extremamente esgotada, extremamente cansada, como se faltasse energia para viver? Bom, vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e sou especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para curar feridas emocionais vindas de tudo isso. E hoje quero te falar isso, como que você pode construir aí na sua mente toda uma dinâmica de resiliência emocional. Bom, eu entendo resiliência, a palavra resiliência, vou colocar aqui uma percepção minha, tá? Não é a definição lá do dicionário. Mas a palavra resiliência, quando a gente olha ela pelo aspecto emocional, psicológico, trata-se de uma estrutura interna capaz de suportar adversidades, seja qual for a adversidade que venha. Essa estrutura interna, ela suporta. Vamos utilizar uma metáfora. Vamos pensar um prédio, um edifício. Então, aquele prédio, ele precisa ter toda uma estrutura para suportar o próprio peso e o peso das adversidades, né? Vamos pensar em um local que tenha terremotos. Então, essa estrutura interna de um prédio, ela tem que ser diferente, ela tem que ser mais reforçada, ou reforçada, mas ao mesmo tempo flexível para suportar aquilo que vem do externo. Agora, quando a gente fala aqui da nossa mente, é mais ou menos assim. A gente precisa ter uma estrutura que suporte o viver e suporte aquilo que vem de fora e me atinge, seja o de bom ou de difícil. Entretanto, filhos de pais narcisistas têm essa estrutura interna extremamente comprometida. Por quê? Porque o narcisismo, infelizmente, a dinâmica principal do narcisismo é vulnerabilizar, é enfraquecer a vítima. E não seria diferente tratando-se de filhos, infelizmente, tá? Então, se de alguma forma você se percebe filha de pai ou mãe narcisista, é muito importante que você tome consciência dessa estrutura interna que você precisa reforçar ela. E eu quero te contar algumas coisas aqui, claro que rapidamente, aqui é um vídeo informativo, mas talvez aqui você consiga informações importantes para depois você buscar no lugar certo aquilo que você precisa para fortalecer essa estrutura interna. Bom, quando a gente fala de vulnerabilidade emocional, tem diversos aspectos a serem olhados, tá? Não é um só. Eu vou citar alguns aspectos. Aquilo que vem aqui de fora e que te atinge, certamente é tóxico. Principalmente se você, em algum momento, é levada para um nível de sofrimento. Ou seja, naquele momento da vulnerabilidade emocional, sim, aconteceu algo aqui de fora que tinha uma certa toxicidade ou muita toxicidade
e te atingiu e te machucou. Ok, fato, tá? Agora, um outro aspecto a ser olhado nessa questão de toda a sua vulnerabilidade emocional. É injusto. É injusto com você, tá? Porque, por um princípio básico da vida, ninguém merece ser agredido. E se tem algo aqui do ambiente, às vezes um relacionamento com uma pessoa, às vezes uma dinâmica, uma situação, e aquilo é tóxico e te atinge, isso é injusto, tá? Porque por um princípio básico da vida, você merece ser respeitada. Então, quando isso acontece, é injustiça sim, tá bom? Ok. Esses dois pontos são pontos importantes. Mas eu não vou aprofundar neles, porque é o terceiro ponto que eu quero aprofundar, porque o terceiro ponto é que vai te agregar valores maiores nesse momento, tá? Entretanto, a hora que eu falo desses dois aspectos aí, componentes da sua dor, da sua vulnerabilidade emocional, eu preciso destacar que você tem que tomar muito cuidado aqui. Por quê? Apesar da toxicidade, daquilo de adoecimento aqui naquela pessoa, vamos supor que é um narcisista. Sim, tem ali uma toxicidade importante. E é injusto. Mas tome cuidado para você não ir diante disso daqui, para você não ir para o vitimismo. Porque esse é o grande ponto que te coloca extremamente vulnerável e te coloca na situação de ter essa estrutura interna muito frágil. Tome muito cuidado com o vitimismo. E o vitimismo, ele é iniciado, ele é startado aí na sua mente, a partir daquilo que você recebe. Então, quando você vivencia algo, aqui, se relacionando com o seu mundo externo, com o outro, ou com alguma dinâmica externa a você, qual a interpretação que você faz aqui na sua mente? Porque se você fizer uma interpretação de modo a você se sentir a vítima e ficar nesse lugar de vítima, pronto. Esse é o principal componente da sua vulnerabilidade emocional. Mas Inês, você está falando então que eu sou a errada e que o narcisista aqui que me agrediu não é o errado? Não, calma. Não é nada disso que eu tô falando, tá? Nada disso. O narcisista que te agrediu de alguma forma, ele é errado. Ele tem lá um adoecimento importante que ele deveria olhar e cuidar. Entretanto, não é essa a sua realidade. O narcisista, ele não vai olhar. O narcisista, ele está sempre muito longe da possibilidade de tomar consciência e se responsabilizar por aquilo que é dele. Então, se você depender disso, você tá lascada, você vai ficar para sempre aí nesse lugar de sofrimento. Portanto, a despeito de toda a toxicidade aqui do narcisista ou de alguma dinâmica de narcisismo que foi injusta com você e te agrediu e te machucou, você precisa sair desse lugar de vítima e, tá, foi como foi injusto, foi errado, mas eu não vou me posicionar de uma maneira vulnerável diante disso aqui. Eu vou me fortalecer. Porque é exatamente esse o truque. Se tem algo aqui na sua vida que está te atingindo, se você ficar muito aí com nhenhenhen de vitimismo, ai, pô, coitadinha de mim, você está se vulnerabilizando cada vez mais diante disso.
você está dando um tiro no seu pé. Você mesma. Você está se sabotando. Então, veja bem o tanto que o que eu vou te falar aqui é lógico e coerente. Se tem algo me agredindo, aí é que eu preciso crescer, me fortalecer, colocar limites para me blindar disso e levar isso daqui para cada vez mais longe de mim e num aspecto menor, de forma que eu cresça e isso daqui eu não me atinja mais. Percebeu o truque? Então, vou usar aqui uma expressão que eu uso muito com os meus pacientes, que é: você, filho de pai ou mãe narcisista, ficou aí uma vida inteira numa vulnerabilidade emocional. Para se tratar, para sair de tudo isso, precisa engrossar o couro. Para que não aconteça mais isso, daquilo que é externo, te atingir tanto. Eu tenho uma história minha, vou contar rapidamente. O meu avô materno, muito amor no meu coração por ele, muita honra, ele tinha um aspecto que era muito interessante. Ele não gostava de calçar. Enfim, um homem da roça, todos os aspectos de ser da roça, era lendário que o vô Vinico não gostava de calçado. Nem chinelo, nem nada. Ele gostava de ficar descalço. Só que, com o passar do tempo, o pé dele foi ficando tão grosso, tão grosso, tão grosso, que nada mais machucava ele ali. Por vezes, eu me recordo de ele caminhando lá na roça, entrava espinhos ali na sola do pé, ele não sentia nada, ele só ia lá e tirava. Então, a gente, filho de pai ou mãe narcisista, que traz uma vida inteira de uma imensa vulnerabilidade, precisa engrossar o couro, para que aquilo que é daqui de fora nem me atinge. Entendeu a ideia? Mas para isso, não pode entrar aqui num estado de vitimismo. Vitimismo de jeito nenhum. Por quê? A vítima, ou seja, a pessoa que vai para o vitimismo, ela se vulnerabiliza cada vez mais e essa pele emocional fica fraquinha, fraquinha, fraquinha. E aí tudo vai te atingir. Então, engrosse o couro. Entendido? Bom, quer aprender isso e muito mais? Tem o meu treinamento, o Caminho Dourado, que é um curso que eu criei baseado em todo o meu conhecimento de psicologia e baseado na minha vivência de ser vítima de narcisismo. Portanto, uma codependente em tratamento. E no Caminho Dourado eu te conto que caminho foi esse que eu trilhei e que eu ensino para os meus pacientes. Eu ensino para quem segue o Caminho Dourado. Como entender o narcisismo para se proteger, como entender a sua codependência para você se autocuidar cada vez mais. E eu te ensino a técnica da criança interior para você cuidar das suas feridas emocionais. Olha que lindo! Bom, te convido, dá uma olhadinha, o link está aqui abaixo na descrição, tá? Vou finalizar por aqui, desejo para você tudo de bom e que você engrosse cada vez mais o couro. Fique atenta, ok? Bom, se você gostou, curta, compartilha. Grande beijo e até um próximo momento.